Tem uma coisa estranha no Mar Negro de Digimon Adventure 2. Ele quase nunca faz aquilo que um grande vilão de Digimon deveria fazer. Não invade Tóquio com um exército, não aparece no céu prometendo destruir o mundo, não desafia os Digi-escolhidos para uma luta decisiva. Na maior parte do tempo, ele nem parece interessado em se explicar. E mesmo assim, pouca coisa em Digimon 2 passa uma sensação de perigo tão grande quanto aquele mar escuro, coberto de névoa, onde até um farol joga uma luz negra sobre a paisagem. Porque quando o inimigo é um Imperador Digimon, você sabe que precisa derrubar as torres. Quando aparece um Digimon controlado, você tenta libertar ele. Quando Arukenimon cria uma ameaça, existe uma coisa concreta para enfrentar. Até os inimigos mais absurdamente poderosos entram numa lógica que os Digi-escolhidos conhecem. O Mar Negro não. E talvez ele seja tão perturbador justamente porque coloca os protagonistas diante de uma pergunta que a série quase nunca precisa fazer. O que você faz quando não sabe nem o que significa vencer? Vamos falar sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar esquecendo. Para entender por que esse lugar é tão diferente, vale olhar primeiro para o tipo de problema que Digimon costuma apresentar. Desde a primeira série, os Digi-escolhidos aprendem a viver num mundo onde o perigo pode ser gigantesco, assustador e até injusto, mas quase sempre existe uma relação relativamente clara entre ameaça e resposta. O Digimon está atacando? Então você luta. Existe uma barreira? Você procura uma forma de atravessar. Alguém está sendo controlado? Você tenta quebrar o controle. Existe um inimigo por trás de tudo? Em algum momento você chega até ele. Isso não significa que as soluções sejam fáceis. Muitas vezes elas custam muito. Mas o problema costuma possuir uma forma, e quando possui forma, os heróis conseguem agir sobre ele. Digimon Adventure 2 trabalha o tempo todo com isso. O Imperador Digimon domina o Digimundo com anéis negros, espirais negras e torres negras. Então o grupo aprende a destruir as torres, liberar os Digimon e recuperar o território. Quando Kimeramon aparece, ele é monstruoso, mas ainda é um corpo que pode ser enfrentado. Depois, quando Arukenimon e Mumimon entram em cena, eles também agem, criam ameaças, seguem ordens e deixam rastros. Black War Greymon é muito mais complicado porque começa a questionar a própria existência, mas ainda é alguém com quem os personagens podem lutar, discutir e até tentar entender. Oikawa possui um plano. Diamond quer alguma coisa, Miltismon quer poder. Todos são perigosos de maneiras diferentes, mas oferecem alguma coisa que os protagonistas conseguem transformar em ação. E aí chega o Mar Negro. No episódio 13, Kari começa a perceber coisas que as outras pessoas não percebem. Água, névoa, um mar escuro. Figuras seguindo ela, em determinado momento ela simplesmente desaparece do mundo normal e vai parar naquele lugar. Não é o Digimundo que o grupo conhece. TK, Patamon e Teomon conseguem chegar até ela, mas até a entrada já é estranha, porque eles não estão simplesmente abrindo um portal comum no computador e indo para um ponto conhecido no mapa. E tem um detalhe importante, por alguns minutos o episódio entrega uma batalha convencional. Há uma torre negra disfarçada de farol, um Airdramon sob influência da escuridão, Patamon evolui, a torre é destruída, Teomon consegue evoluir para Angeomon. Quando o Mar Negro apresenta um problema conhecido, os Digi-escolhidos sabem o que fazer. Só que destruir aquela torre não resolve o Mar Negro, porque a torre tem uma função, a Hydramon tem um corpo, os seres encontrados por Kari podem ser libertados por espirais. Tudo isso pertence à gramática normal da aventura. Você identifica a ameaça, age sobre ela e consegue medir o resultado. Só que quando essa pequena vitória acaba, o lugar continua ali. A névoa continua ali, o mar continua ali, e aquela presença gigantesca que surge ao longe não recebe uma luta, uma explicação ou uma conclusão. Por isso é meio injusto tratar esse episódio como aquela história estranha que Digimon 2 não explicou. Dentro da experiência dos personagens, a falta de explicação também faz parte da ameaça. Kari não chega ao Mar Negro porque recebeu uma missão, ninguém entrega a ela um objetivo dizendo que precisa ser feito. Não existe um mapa, uma profecia, ou um personagem explicando qual é a condição de vitória. Ela é chamada para um lugar que parece possuir alguma coisa sobre ela antes que ela conheça qualquer coisa sobre ele. No Mar Negro, antes de agir, eles precisam descobrir o que está acontecendo, por que está acontecendo e se aquilo pode sequer ser enfrentado. Digimon 2 nunca oferece todas as respostas, e quanto mais a série volta ao Mar Negro, mais interessante essa característica fica, porque ele não permanece isolado naquele episódio. Quando Ken tenta reconstruir a própria história depois da queda do Imperador Digimon, a série revela que ele também esteve naquele lugar, e no contato com aquelas águas que o Digivice dele foi transformado.
De repente, o Mar Negro deixa de ser apenas uma experiência estranha de Karen e passa a tocar diretamente uma das maiores ameaças da primeira metade da série. Isso não quer dizer que o Mar Negro criou sozinho o Imperador Digimon. A história de Ken envolve outras influências e escolhas. Mas um dos instrumentos fundamentais do poder que ele usaria como o Imperador passa por aquele lugar. Os Escolhidos derrotam o sistema do Imperador, derrubam as torres, quebram anéis, libertam Digimon e encerram aquele domínio. Só que parte da origem desse sistema aponta para um lugar que eles nunca conquistaram. E aqui o Mar Negro começa a ficar mais ameaçador do que o antagonista comum, não porque ele seja necessariamente mais forte. Na verdade, a série nem fornece informação suficiente para fazer uma escala de poder séria. Se alguém perguntasse se Dagomon derrotaria Mutismon, Black War Greymon ou Imperial Dramon, a gente tá entrando numa discussão que o anime simplesmente não dá elemento suficiente para resolver. Mas essa nem é a melhor pergunta. A pergunta interessante é: se o grupo decidisse derrotar o Mar Negro, o que exatamente ele atacaria? O oceano? A dimensão? Dagomon? A ligação do lugar com Kari e Ken? As portas que levam até ele? Qual dessas coisas seria o problema? E mesmo destruindo uma delas, como os personagens vão saber que venceram? Essa é a diferença entre poder e uma ameaça. Um inimigo pode ser extremamente poderoso e ainda assim ser compreensível. Daemon é um ótimo exemplo. Ele é tão forte que os Escolhidos chegam a uma situação em que derrotar ele diretamente não parece uma opção viável. Só que Daemon ainda é Daemon. Ele tá ali. Ele quer a semente das trevas de Ken. Ele pode perseguir o grupo, ele pode ser contido. E o jeito encontrado para tirar ele do tabuleiro é justamente mandar ele pro Mar Negro. A ironia é gigantesca. Diante de um inimigo poderoso demais para resolver na pancada, os personagens usam como prisão um lugar que compreendem ainda menos do que o inimigo. Eles conseguem abrir uma porta, empurrar Daemon para dentro e fechar a passagem. Mas isso não significa que passaram a entender o Mar Negro. O lugar funciona como um limite do mapa. Dá para mandar alguma coisa para lá sem ter controle real sobre o que existe depois da porta. E esse é um tipo de poder muito diferente daquele que Digimon normalmente celebra. Os Escolhidos crescem aprendendo que coragem, amizade, amor, conhecimento, sinceridade, esperança e luz importam porque esses valores se transformam em ação. Eles dão força para continuar, permitem evolução, aproximam pessoas, quebram controle, fazem alguém voltar quando parecia perdido. O Mar Negro não precisa dizer que nada disso funciona. Seria até simples demais se ele fizesse isso. O que ele faz é muito mais desconfortável. Ele não apresenta imediatamente um lugar onde esses valores possam ser aplicados. Coragem para fazer o quê? Esperança de qual resultado? Luz apontando para qual saída? Conhecimento de quais regras? Amizade contra qual inimigo? Isso não torna esses valores inúteis. DK encontra a Kari porque se recusa a deixar ela desaparecer sozinha. Quem consegue encarar novamente a porta daquele mundo porque não está mais isolado como antes. Os vínculos continuam importando, mas não entregam uma solução pronta. Existe uma diferença enorme entre ter uma força para continuar e saber para onde continuar. E esse é o ponto mais adulto escondido no Mar Negro. Existem problemas que chegam com uma força reconhecível. Você identifica a causa, toma uma decisão e percebe se a situação melhorou ou piorou. E existem outros em que a primeira dificuldade não é saber o que está diante de você, aonde começa, até onde vai ou qual seria a aparência de uma solução. O Mar Negro coloca o Escolhido diante de uma segunda experiência. Sem precisar transformar o lugar numa metáfora fechada para depressão, trauma ou qualquer diagnóstico específico. Dá para enxergar relações com sentimentos negativos, isolamento e momentos internos de Kari e Ken, porque a própria série aproxima essas coisas. Mas fechar o Mar Negro numa única explicação diminuiria ele, porque o que torna aquele lugar forte é justamente representar um problema que ainda não cabe numa categoria. Ele é um espaço onde as regras de compreensão dos personagens ficam insuficientes. O episódio 13 mostra isso visualmente como o farol da luz negra. Um farol deveria orientar, tornar o espaço legível. No Mar Negro, isso está invertido. O objeto que deveria indicar aonde está o perigo participa da confusão. E quando os personagens destroem aquele farol e descobrem que ele é uma torre negra, existe por alguns instantes um alívio muito típico de Digimon. Pronto, achamos alguma coisa que conhecemos, agora dá para agir. É por isso que aquela parte termina numa batalha. Por alguns minutos o episódio volta a falar a língua normal da série. Mas assim que o problema reconhecível é resolvido, a estranheza volta. A torre era explicável, o Mar Negro não. E só abrindo um parênteses bem rápido aqui, se você gosta do Imigrante Nerd e quer ajudar o canal, dá uma olhada nas opções para se tornar membro aqui embaixo. É só uma forma de apoiar o canal. Essa diferença também ajuda a entender por que o Mar Negro incomoda
tanto quem assiste, porque a gente foi treinado pela própria série a procurar a próxima etapa. Quem é o vilão? Qual é a evolução necessária? Qual é a fraqueza? Qual é a revelação? Quando aquilo vai voltar? E o Mar Negro resiste até esse nosso jeito de assistir. A gente olha para Dagomon surgindo no fim do episódio e automaticamente imagina um arco futuro. Uma luta, uma explicação, talvez uma saga inteira, porque é isso que a série de aventura ensinou a gente a esperar quando mostra uma criatura enorme no horizonte. Só que o episódio não entrega esse conforto. E aqui vale um cuidado, isso não significa que os roteiristas tenham um grande arco secreto completo planejado e simplesmente esqueceram de fazer. Sheki Konaka, que escreveu o episódio, falou anos depois sobre esse capítulo como uma possibilidade de direção para a história. Um episódio feito para ter um sabor diferente. A inspiração óbvia em Lovecraft também não é acidente. Dagomon foi justamente uma das razões para chamarem Konaka. Então talvez a presença de algo que não se deixa compreender completamente não seja só um vazio deixado pela produção. Ele combina com a própria natureza daquele episódio. E isso torna o Mar Negro ainda mais interessante quando comparado com os vilões de Digimon Adventure 2. O Imperador Digimon perder poder quando os personagens entendem o sistema dele funciona. Arukenimon e Mumimon podem criar novos problemas, mas cada criação deles se manifesta de maneira concreta. Black Wargreymon parece inicialmente uma força de destruição, mas quanto mais ele fala, mais o grupo percebe que existe uma consciência procurando sentido ali. Oikawa é misterioso por um tempo, mas a série revela a história dele. Myotismon se esconde por trás do Oikawa, mas no fim retorna como malo Myotismon e coloca a ameaça diante dos heróis. Eles podem enganar e esconder informação, mas a história caminha na direção de tornar cada um mais compreensível. O Mar Negro faz quase o movimento contrário. Quanto mais ele aparece, mais conexões surgem. Kari, Ken, Digivice, as Torres Negras, Daemon, essas conexões não fecham o quebra-cabeça, elas aumentam o tamanho dele. E isso muda até o tipo de coragem exigido dos personagens. Contra um vilão, coragem pode ser avançar mesmo sabendo que a luta vai ser difícil. Contra algo como o Mar Negro, coragem também pode significar continuar mesmo sem ter certeza de que você entendeu o problema. Uma batalha difícil ainda oferece uma espécie de segurança. Existe um adversário, existe a possibilidade de um fim. Por isso o Mar Negro é tão desconfortável sem precisar fazer quase nada. Ele não precisa derrotar os escolhidos numa luta. Basta retirar deles a certeza de que toda ameaça possui uma forma que pode ser vencida. Por isso eu não diria simplesmente que o Mar Negro é mais poderoso que os vilões de Digimon 2. Essa frase seria forte, mas não seria precisa. Poder exige comparação, e a série não dá material suficiente para comparar daquele jeito. Mas como ameaça, ele ocupa um lugar que os outros não ocupam, porque os vilões ameaçam os protagonistas dentro das regras da aventura. O Mar Negro ameaça as próprias regras. Quando o Myotismon aparece, o problema é terrível, mas é claro, ele precisa ser derrotado. Quando o Daemon aparece, o problema é terrível, mas é claro, ele precisa ser impedido. Quando Black Wargreymon destrói as Pedras Sagradas, existe uma ação acontecendo e uma consequência que precisa ser evitada. Diante do Mar Negro, a clareza desaparece. Você pode fugir dele, você pode entrar nele, pode abrir uma porta, pode fechar uma porta, pode destruir a Torre Negra que está lá dentro. Pode até usar aquele lugar para aprisionar o inimigo, mas nenhuma dessas coisas equivale a derrotar o Mar Negro, porque derrotar exige uma condição de vitória, e a condição nunca é realmente apresentada. Talvez seja por isso que, tantos anos depois, aquele lugar pareça maior do que a quantidade de episódios dedicada a ele. Ele ficou incompleto, sim, mas essa incompletude também preservou aquilo que fazia ele funcionar. Se Dagomon tivesse aparecido alguns episódios depois, explicado o próprio plano, convocado um exército e perdido numa batalha contra o Imperial Dramon, o Mar Negro provavelmente seria muito mais fácil de encaixar na cronologia. Só que talvez fosse bem menos ameaçador. Porque naquele momento ele deixaria de ser um lugar onde os protagonistas não sabem o que fazer e viraria apenas mais um território dominado por um chefe final. O mistério seria convertido em missão, a incerteza seria convertida em combate, e a pergunta "o que é isso?" seria substituída pela pergunta muito mais confortável: como a gente derrota isso? O Mar Negro nunca chega completamente nessa segunda pergunta. E é justamente aí que ele se separa de quase todos os grandes perigos de Adventure 2. Os Dias Escolhidos possuem uma história construída sobre a capacidade de agir. Eles entram no Digimundo porque alguma coisa tem que ser feita. Eles crescem porque precisam tomar decisões. Eles evoluem porque encontram dentro das relações alguma força que permite seguir.
O Mar Negro não destrói essa lógica, ele testa o limite dela. Ele mostra que pode existir uma situação em que a primeira vitória não é derrotar alguma coisa. Talvez seja apenas não desaparecer dentro dela. Karen consegue sair, quem consegue voltar. Mais tarde, quem consegue abrir aquela porta sem voltar a ser o garoto que entrou nela pela primeira vez. Isso é muito importante. Mas nenhuma dessas conquistas transforma o Mar Negro em território dominado. O lugar continua maior do que a compreensão deles. Talvez seja essa a resposta para a pergunta do começo. O Mar Negro era uma ameaça maior do que os vilões de Digimon 2? Se a gente estiver falando de força, não dá para afirmar. Se estivermos falando do tipo de perigo que ele representa, então ele pode ser mais perturbador do que todos eles. Porque o Imperador Digimon pode ser derrotado, Arukenimon e Mumimon podem ser enfrentados, Black War Greymon pode ser compreendido, Oikawa pode ter a sua história revelada, Mewtwo'smon pode finalmente sair das sombras e receber uma batalha. O Mar Negro não precisa fazer nada disso. Ele permanece no horizonte como um lugar que existe sem oferecer aos heróis a gentileza de explicar como ser vencido. E talvez seja por isso que aquela imagem do mar escuro continue funcionando tão bem. Os vilões de Digimon 2 ameaçam vencer os escolhidos. O Mar Negro ameaça uma certeza muito mais básica da aventura. A certeza de que, diante de todo problema, sempre existe uma batalha capaz de resolver tudo. Então, esse Manete, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ajudar o canal aqui, que é Recorde da Amazon. Você faz qualquer compra lá e ajuda o canal pra caramba, sem gastar mais do que você já pretendia gastar na Amazon, beleza? Se ajudar o canal diretamente, você pode fazer aqui pelo PixGG ou pelo Valeu Demais do próprio YouTube, ou se tornando membro. Mas você sabe, o seu like, seu comentário, seu engajamento natural aqui ajuda o canal pra caramba. Só faz ideia depois que você monta um canal, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Aqui a jornada.